Sejam muito bem-vindas, bem-vindos! Hoje trazemos uma apresentação musical de um importante grupo folclórico de Socorro, aqui no interior do estado de São Paulo. A Congada de São Benedito e Divino Espírito Santo, patrimônio imaterial da nossa cultura caipira. Fico muito feliz em apresentar para vocês as congadas, por serem elas o foco das ações do ITC, Instituto Totem Cultural, entidade da qual sou presidente e que desde 2008, há 12 anos, vem promovendo a arte, o voluntariado e a valorização da nossa cultura tradicional. Mestra Dona Leonor Arioli Bertoletti, nossa primeira presidente, desenvolveu o projeto Congada nas Escolas mesmo antes da nossa existência formal. Aqui a gente tem, inclusive, o esplendor pintado, feito por ela, para sua primeira congadinha na Escola José Franco Craveiro, aqui em Socorro, que nos presenteou com essa peça tão importante para a nossa história. E quando começamos nossas ações, então já com o ITC formalizado, nós vimos que as congadas em Socorro estavam em extinção, como inclusive no resto do estado. E elaboramos diversos projetos para tentar fomentar, valorizar, que as congadas se sentissem valorizadas, que dessem continuidade ao trabalho delas, que novos jovens, novos membros viessem se associar aos anciãos, para que assim também a gente pudesse transmiti-la, né, de uma geração a outra. E para buscar então atingir nossos objetivos, esses projetos foram sendo realizados um após o outro e nós tivemos uma grande bênção de termos sido contemplados com o PROAC, Programa de Ação Cultural do Governo do Estado de São Paulo, através da sua Secretaria da Cultura e Economia Criativa, mas também do antigo Ministério da Cultura, através da sua Secretaria da Diversidade. Esses prêmios nos permitiram a desenvolver de maneira mais ampla esses projetos que minha mãe, né, que mestra Dona Leonor, já vinha desenvolvendo desde os anos 80. Então, com esse apoio financeiro, né, através desses prêmios, demos continuidade ao Congada nas Escolas, depois veio o Congada Congadinha, Fitas e Flores e finalmente o Congadas Cortejo de Cores e Devoção, que continuamos desenvolvendo até os nossos dias. Nesses projetos, a gente desenvolveu uma série de ações. Uma delas, muito importante, foram as oficinas de contação de história da Congada. Nas oficinas de contação de história da Congada, sempre tentamos levar os congos, o rei, a rainha, os mestres, né, para, de maneira lúdica, compartilhar com as crianças os seus saberes ancestrais. Para usar nessas oficinas, confeccionamos indumentárias como as capas, as espadinhas, e depois esse material foi oferecido às escolas que se mostraram interessadas em criar uma congada infantil. E como foi o caso da Escola José Dini, no bairro dos Morais, e a Escola Municipal do bairro dos Rubins. As congadas desses bairros nasceram dentro dos nossos projetos e continuam ativas, e isso para nós foi um motivo de grande felicidade, pois é uma das conquistas, né, do projeto, e sentimos que assim atingimos nossos objetivos iniciais. Outra ação, né, dentro desses projetos que fomos realizando são as apresentações das congadas dentro e fora de Socorro, como no encontro anual de congadas em Moçambique, na Aparecida do Norte, na Festa do Divino em São Luís do Paraitinga. E qual é o objetivo disso, né? Dessa maneira, as nossas congadas, elas encontram com outros grupos de cultura tradicional, elas se sentem valorizadas, elas trocam conhecimentos entre elas, né? Isso também motiva muito a continuidade deles, o fortalecimento, a valorização.
Outra ação importante dos projetos foi a transcrição das letras e músicas das congadas em partituras. Essas partituras estão online, um dos sites que criamos para as congadas, que é o congadacongadinha.com.br, e também publicadas em livros, né? Como no livro Congada nas Escolas, que é publicado sobretudo para uso dos professores, para ensinar a congada às crianças, mas também o Fitas e Flores, que é um livro que conta a história das nossas congadas, um registro importantíssimo, porque muitos dos mestres e congos que foram entrevistados já hoje não estão mais entre nós, né? Então isso para nós também foi um mapeamento e um registro de suma importância. Gravamos um CD com as músicas da congada e realizamos vários curta-metragens que estão disponíveis no YouTube, mas também nos sites, né, que nós criamos, então o congadacongadinha.com.br e o congada.art, sem E no final, .br. E além de diversas exposições, sobretudo de arte naif, que nós promovemos em homenagem às congadas, e sempre na abertura dessas exposições tínhamos o cortejo delas, né? Introduzindo as pessoas, cortando a fitinha vermelha com os mestres. Todo esse movimento foi fazendo com que as congadas se sentissem realmente valorizadas, elas mantiveram o sentido inicial delas e a continuidade. Hoje temos jovens que foram entrando nas congadas, temos as congadas infantis ativas e a nossa congada dos anciãos, que também agora é patrimônio imaterial da cidade, foi fortalecida. Agora, para melhor compreendermos as apresentações das congadas, é importante lembrarmos qual é a sua origem. Quando nós chegamos aqui, tava alumiado de luz. Quando nós chegamos aqui, tava alumiado de luz. Na terra de Fortunato, na terra de Santa Cruz. Na terra de Fortunato, na terra de Santa Cruz. Quando nós chegamos aqui, tava alumiado de luz. Quando nós chegamos aqui, tava alumiado de luz. Na terra de Fortunato, na terra de Santa Cruz. Na terra de Fortunato, na terra de Santa Cruz. Com as grandes navegações nos séculos XV e XVI, os europeus chegam na América. Os portugueses declaram que descobrem o Brasil em 1500. Começa então o encontro da cultura europeia e a cultura dos nossos autóctones, nossos índios que já estavam aqui na chegada dos portugueses. O Brasil era o mundos novos, a terra incógnita que os portugueses, chegando nas encostas, foram penetrando com a ajuda dos nossos indígenas, dos autóctones, que fizeram com que eles pudessem atravessar a Serra do Mar e chegar em Minas,
em busca do ouro. Nesse momento, é bom a gente lembrar um ponto importante. Os nossos povos indígenas que conduziram os europeus pelas suas trilhas a partir do litoral até o coração do Brasil, acabaram por ser escravizados, tanto para trabalhar na mineração, justamente do ouro e das pedras preciosas que eles ajudaram a encontrar, sobretudo em Minas Gerais, como também nos engenhos de cana-de-açúcar. E muitas vezes levados para a Europa com o pau-brasil, já escravizados para trabalhos domésticos. A própria coroa portuguesa autorizava a escravidão das tribos inimigas dos portugueses, mas a gente sabe, né, que essa escravidão era generalizada. Os religiosos católicos se posicionaram em defesa dos índios e a escravidão então indígena foi abolida no final do século XVII pelo Marquês de Pombal. Já os afrodescendentes chegam no Brasil entre 1539 e 1542, em Pernambuco, para trabalhar na cultura canavieira. E eles chegam no Brasil pelos portos de Recife e Salvador. A partir do século XVIII e XIX, eles começam a chegar também pelo porto do Rio de Janeiro para trabalhar na mineração. E em seguida, já nas plantações do café, quando o ciclo do ouro vai decaindo, a gente tem então o corte, né, das matas para o gado primeiro e depois para as plantações de café. E então, nesse período, a chegada na nossa região dos afrodescendentes, ela foi muito importante, e aqui em Socorro. Então, acabando o ciclo do ouro, eles foram descendo e chegaram aqui em São Paulo e no Circuito das Águas, né? Já o fim da escravidão dos afrodescendentes no Brasil aconteceu progressivamente durante o século XIX. Primeiro, em 1850, ocorreu a extinção do tráfico de escravos, né? Depois, em 1870, a região sul do Brasil começou já a empregar trabalhadores assalariados. Os próprios engenhos do Nordeste mudaram todo o mecanismo e precisavam de muito menos mão de obra para conduzi-los, então isso também foi ajudando muito. Em 1871 foi promulgada então a lei do ventre livre. Os filhos de escravos que nascessem a partir da publicação dessa lei, né, dessa primeira, uma das primeiras grandes conquistas, já estavam livres, né? Em 1885 foi promulgada então a Lei Saraiva-Cotegipe, e os que pregava então, né, que os que tivessem mais de 65 anos passariam a não ser mais considerados escravos. E foi então que no 13 de maio de 1888, porque a pressão já estava também muito grande, ocorreu a liberdade total e definitiva através da promulgação da Lei Áurea pela princesa Isabel. Ela, inclusive, muitas vezes a rainha da Congada é associada à figura da princesa Isabel por conta justamente dessa lei, né, que é ela que assina. E é nesse contexto histórico de encontro de culturas dos autóctones, né, dos nossos povos indígenas, com os europeus que vêm para cá, sobretudo os portugueses, com sua cultura, sua religiosidade, e os afrodescendentes, né, e o continente africano, que chega e é trazido para o nosso grande Brasil, que nasce a Congada. É rei, mas a rainha é rei, mas a rainha. Nós viemos dançar aqui porque é obrigação minha. Nós viemos dançar aqui porque é obrigação minha. É
chamar. Rei mandou chamar. Nós vamos cantar aqui pra congada dançar. Nós vamos cantar aqui pra congada dançar. É rei, mas a rainha. É rei, mas a rainha. Nós viemos dançar aqui porque é obrigação minha. Nós viemos dançar aqui porque é obrigação minha. Rei mandou chamar. Rei mandou chamar. Nós vamos cantar aqui pra congada dançar. Nós vamos cantar aqui pra congada dançar. São João Batista, Batista João. São João Batista, Batista João. Batizou Jesus no Rio de Jordão. Batizou Jesus no Rio de Jordão. São João Batista, Batista maior. São João Batista, Batista maior. Batizou Jesus no raio do sol. Batizou Jesus no raio do sol. São João Batista, Batista João. São João Batista, Batista João. Batizou Jesus no Rio de Jordão. Batizou Jesus no Rio de Jordão. São João Batista, Batista maior. São João Batista, Batista maior. Batizou Jesus no raio do sol. Batizou Jesus no raio do sol. Congada, congado, congo, conga, são diferentes denominações dessa manifestação que é comum por todo o Brasil, com características próprias a cada região. As congadas de Socorro que viemos apresentar para vocês hoje são muito próximas das que encontramos em Minas Gerais e que acontecem em forma de cortejo, de desfile, né? E nesse cortejo é reproduzida a coroação do rei e da rainha do Congo, da Congada, e justamente as homenagens que são prestadas a eles. Em outras regiões do Brasil, inclusive, esse cortejo também pode ser chamado de guarda ou terno. Na Congada, como nos maracatus, essa coroação, né, do rei e da rainha tenta preservar a dignidade dos imperadores africanos que vieram para o Brasil como escravos. Eles eram, então, assim, coroados durante o cortejo como uma maneira de resgatar essa dignidade que eles tinham e que os membros de sua aldeia continuam a ter por eles, apesar da condição de escravidão. Inclusive nos maracatus, o que é interessante é que o maracatu, né, se vocês olharem a bandeira do maracatu, tem nação. Então, cada maracatu pertence à nação do rei que é coroado. Isso é bastante interessante da gente notar também, né? Agora, nas nossas congadas aqui de Socorro, o capitão, também chamado de mestre, é o líder do cortejo. E ao lado dele temos o contramestre, que eles fazem sempre a primeira e a segunda voz nos cantos, né?
E dessa forma, nessa forma de cortejo, os combates são realizados com espadas de madeira entre os mouros e os cristãos, os pagãos e os batizados. E esse embate, né, ele acontece em forma de coreografia, que a gente chama a embaixada, que é uma das partes mais bonitas da representação. E uma coisa interessante, em geral, os golpes das espadas, eles marcam o compasso da música. Reza a lenda que os congos ou congadeiros celebram a imagem de Chico Rei de Ouro Preto por meio da coroação do seu rei. É um momento no qual Chico Rei reassume o seu reinado. Esse lugar é reservado a ele por conta da sua história na África e na América, como membro da realeza lá no continente africano e sua condição de escravo aqui no Brasil, mas escravo lendário. Conta a tradição oral que Chico Rei, de nome Galanga, chegou à Vila Rica, hoje Ouro Preto, em Minas Gerais, a bordo do navio negreiro Madalena, junto com diversos outros africanos, em 1740. Antes de ser capturado pelos portugueses, ele vivia como um monarca no Congo, um verdadeiro rei. No trajeto ao Brasil, perdeu a mulher e a filha, ambas jogadas ao mar para servirem como oferenda aos deuses. Da sua família sobrou apenas ele e um filho. Em terras brasileiras, foi comprado pelo Major Augusto de Andrade Góes e começou a trabalhar na mina da Encardideira. Segundo conta a lenda, Chico Rei foi tão fiel ao seu patrão que conseguiu comprar sua alforria, a do seu filho e de todos os que pertenciam à sua aldeia primitiva, construindo com eles a igreja de Nossa Senhora do Rosário, onde passou a celebrar seu casamento, por isso a coroação do rei e da rainha do Congo. Com eles festejava então anualmente essa coroação, esse casamento, com procissões, festividades cheias de cantos, danças inspiradas nas tradições da terra que foram deixadas para trás. Outra lenda que faz parte da fundação mística da Congada é a aparição de uma imagem de Nossa Senhora no mar. Conta-se que vários grupos foram tentar buscá-las cantando e dançando. A santa se aproximava, mas nunca se movia muito.
O último grupo a tentar justamente foi os dos moçambiques e congadas, que eram escravos e traziam correntes nos tornozelos. Com seus lamentos, conseguem trazer a imagem para a costa e desde então, moçambiques e congadeiros tornam-se os guardiões da imagem da Virgem do Rosário. Vou entrar de toda a igreja, em louvor à Mãe querida, pra beijar São Benedito, a Senhora Aparecida. Vou entrar de toda a igreja, em louvor à Mãe querida, pra beijar São Benedito, a Senhora Aparecida. Vale lembrar que em cada cidade mineira onde um rei e uma rainha foi coroado dentro de uma congada, era instituída uma irmandade do Rosário, de São Benedito, do Amparo. E essa irmandade tinha uma das funções mais altas dela como função, era o empenho na luta social pela emancipação dos negros no Brasil. Olha, o meu coração, eu que fiz. O meu coração é só de Jesus, o meu coração é só de Jesus, a minha alegria é a Santa Cruz, a minha alegria é a Santa Cruz. Eu peço a Deus na minha oração, eu peço a Deus na minha oração, que viva Jesus é no meu coração, que viva Jesus é no meu coração. O meu coração é só de Jesus, o meu coração é só de Jesus, a minha alegria é a Santa Cruz, a minha alegria é a Santa Cruz. Constante nascesse, Constante morrer, sou Senhor Jesus Cristo, a batalha a vencer, sou Senhor Jesus Cristo, a batalha a vencer. Na montanha ele estava, botou tudo em terra, montanha ele estava, botou tudo em terra, sou Senhor Jesus Cristo, livrai-nos da guerra, sou Senhor Jesus Cristo, livrai-nos da guerra. Muitos escravos, quando fugiam das fazendas ou dos centros de mineração, iam para dentro das florestas e recebiam ajuda dos povos indígenas, né? E foram devagar montando os quilombos e tudo isso. Então nós vemos na indumentária dos catupés, de muitas congadas de Minas, a presença de plumagens, né? Que são inspirações e também uma forma de reconhecer essa ajuda, essa solidariedade dos povos indígenas junto a essas necessidades que eles tinham, né, de proteção no momento da fuga. Isso em Minas, mas também nós podemos ver na Chapada dos Veadeiros muitas congadas que também utilizam a plumagem na sua indumentária, traduzindo então essa influência, né, dos nossos indígenas nessa cultura, nessa manifestação tradicional. Os santos trazidos juntamente com o catolicismo, os jesuítas, né, sobretudo São Benedito, são introduzidos e louvados nas congadas. Aqui nós vemos o esplendor atual da nossa congada de São Benedito e Divino Espírito Santo, com o Inhanduti, a renda aqui da nossa cidade de Socorro. Essa obra eu pintei para eles. Aqui no fundo a gente vê a nossa igrejinha, a igreja matriz de Socorro, com São Benedito, com suas flores, né? A nossa cidade e o Inhanduti. Então, assim, a gente entende como as influências indígenas também estão presentes nessa manifestação cultural, né, nas congadas.
ao lado das tradições africanas e dos santos católicos. A congada carrega o ethos brasileiros, né? O espírito motivador dos nossos costumes e ideias, resultando numa manifestação própria do nosso país e única no mundo. As congadas de socorro carregam todas essas influências culturais. Nosso mestre Vicente Ferreira, por exemplo, que conduzia uma importante congada com mais de 50 membros no bairro da Santa Cruz, ele narra que durante a embaixada da congada, no momento da luta, né, da embaixada mesmo, que é a parte mais bonita, quando os que estão de vermelho lutam com os que estão de azul, os mouros contra os cristãos, a vitória do Carlos Magnus, né, dos azuis, dos cristãos, ela só foi possível graças à intervenção do tenente Tupã. Tupã em Tupi-Guarani significa trovão, né? Então a influência dessa manifestação de Deus na forma do som do trovão. Nesse movimento todo, nesse estudo que nós fomos fazendo, a gente foi vendo que a congada de São Benedito e Divino Espírito Santo de Socorro, né, durante a embaixada, ela representava esse embate, né, que é, em última instância, um embate cultural, somente através da dança-luta, né, batendo as espadas. Mas em outras regiões brasileiras, a gente foi vendo também que tinha toda uma dramatização. E essa dramatização com versos recitados pelo rei, pelo mestre, pelo contramestre, tinha até muitas vezes um embaixador, né, um secretário, Ferrabras, que era o principal dos mouros, tinha uma discussão entre eles, tinha uma argumentação, e entrava ali os 12 pares de França, todos tentando então na história fazer com que o bem vencesse sobre o mal. Esse embate, né, que dependia muito da oralidade, da transmissão dos versos, ele, na nossa cidade, ele se perdeu um pouco por falta dessa transmissão. O mestre Vicente Ferreira, ele tinha esse conhecimento, então ele recitava, mas os que foram chegando depois dele já não perpetuaram esses poemas. Então hoje a nossa congada, ela tem ainda embaixada, é uma das únicas congadas no estado que realiza ainda esse embate diplomático, né? Mas sem mais a recitar os versos, né? E esses versos eram inspirados num poema épico que era a Chanson de Roland, que narra o fim heróico de Roland, o sobrinho do Carlos Magno, né? Recitado desde a Idade Média. Então, quando a gente pensa, a embaixada na congada narra um fato que, embora histórico, o acontecimento que ele conta é retratado sem fidelidade histórica e reflete, então, a diversidade cultural brasileira, né? Os membros da congada, os mestres sobretudo, são compositores autodidatas que, sem conhecer solfejo nem partituras, compõem melodias percussivas, lembrando os rituais dos povos afrodescendentes que tanto influenciaram o seu nascimento, né? Muitos deles criam seus próprios instrumentos, inclusive reciclando elementos, né? E eles utilizam e fazem com que os congos utilizem, né, percussões corporais. E como já falamos no início aqui do nosso encontro, eles utilizam muito as espadas para marcar o compasso das músicas durante o cortejo, mas também as coreografias da embaixada, né? Vamos agora então encontrar alguns mestres das congadas aqui de Socorro. Vamos começar pelo mestre Vicente Ferreira. Nós fizemos uma congada que não é para ninguém botar de feito. E tínhamos aí 15 anos com a congada, eu e a mulher juntos. Aí eu fiz a congada já chegou nessa hora tão bonita. A congada já chegou, todo mundo leva as flores para enfeitar São Benedito. E tínhamos aí 15 anos com a congada, eu e a mulher juntos. Cada lado a mulher respondia do outro.
O mestre Vicente Ferreira inicia a sua missão, como ele diz, sua missão de mestre da Congada em 1977, né? Ele sucede ao mestre Lazinho Correia, quando ele decidiu parar, né? Todos têm um momento que decidem parar se eles se sentem cansados, né? Então eles já transmitem antes de ir embora, né? A sua congada é transmitida para que ela possa continuar, né? E ele era um morador do bairro de Santa Cruz, e ali ele reúne os congos ao lado da sua esposa, Dona Iraci, que era sua contras-mestre. Eles conseguem fortalecer essa congada, como nós dissemos, ao ponto de chegar a ter 50 membros, né? 15 anos depois, já um pouco cansado, a congada estava muito grande, ele divide ela em dois, porque a gente precisa de pelo menos 12 pares, né? Para continuar tentando dramatizar a chanson de Roland, que são os 12 pares de França. Então ele divide a congada em duas, ele fica com a sua, ele continua a sua ainda um pouco mais, e a outra parte da congada ele cria uma nova para o mestre Moisés Franco, né? E eles trabalhavam juntos como serventes de pedreiro. Comendo um prato só, numa mesa só, junto. Então, essa aí é uma apresentação que já é do começo do mundo, tem mais de 200 anos esse grupo, e espero que vai até o fim do mundo esse grupo. O mestre Vicente mantém ainda a sua congada no bairro da Santa Cruz até o início de 2013, quando ele resolve parar definitivamente por problemas de saúde, né? E o mestre Moisés Franco continuou com a congada. Muitos membros que estavam na congada do mestre Vicente vêm para a congada do mestre Moisés. O mestre Moisés fica na congada durante 33 anos, como ele dizia, a idade de Cristo, e dando continuidade até ele falecer. Quando ele falece, o mestre Pedro César assume, e que está até hoje, né, como mestre da congada. Então, para mim, foi um prazer muito grande mesmo. Hoje em dia a gente está nessa altura que está, né? Esses versos que a gente faz com a força dele em cima, né? O cordão de Deus, né? Ficar ali sozinho, a gente, né? E ao lado deles, nós, em alguns dos nossos projetos, nós encontramos um mestre no bairro dos Rubins, que é o mestre José Maciano. Ele vem de 3 gerações de congos, de mestres de congada. O seu bisavô já tinha começado uma congada no bairro do Agudo e foi passando para o seu avô, para o seu pai. E quando nós encontramos o mestre José Maciano, Maciano inclusive é um nome de mestre, porque o sobrenome dele não é esse. Então ele recebeu esse nome em herança junto com os instrumentos da congada, instrumentos esses ainda em cobre, que ele guardou num armário da casa dele durante 20 anos. Quando nós chegamos, o mestre ficou muito emocionado, e nós também, quando nós chegamos com o nosso projeto, né? Porque ele estava sentindo que ele estava conseguindo retomar algo que tinha ficado adormecido durante todos esses anos nele e na história da congada no bairro que ele mora, né? José Antônio Gonçalves. Qual o seu nome de mestre? Marciano. Qual a sua idade? 70 completo. Como é o nome da sua congada? A congada é infantil. São Benedito Divino do Espírito Santo. Como nós já dissemos anteriormente, nós oferecemos as capinhas, as espadas, ajudamos a criar o esplendor, né? E ali então renasceu uma congada no início infantil, dentro da escola do bairro dos Rubins, mas depois o mestre foi conseguindo agregar os adultos, né, que já pertenciam à congada anteriormente, e novos
jovens que foram entrando nela, e hoje ela está fortalecida. Nós doamos as indumentárias, mas eles pelos próprios meios já conseguiram novas indumentárias. Então é uma congada muito viva que está aí ainda se apresentando, e o mestre podendo, né, honrar os seus antepassados. Isso para nós, como nós dissemos, foi muito importante. Então vamos sentir um pouquinho esses mestres, as apresentações das nossas congadas, agora que a gente tem já uma ideia mais ampla do que traz em si essa tradição, né? Uma tradição que no século XXI, mais do que nunca, tenta transmitir e fazer com que aflore no coração das pessoas o amor, a tolerância, a paz, né? Hoje que nós vivemos tantos embates, né? Tantos problemas com a diversidade, eles são um exemplo vivo de uma tolerância que o brasileiro pode ter sendo formado, né? Nossa Constituição, ela é feita de uma grande mistura cultural e faz ela também a nossa força. A congada já chegou nessa hora mais bonita, e a congada já chegou nessa hora mais bonita. Saudando o dono da festa, festejar São Benedito. Saudando o dono da festa, festejar São Benedito. A congada já chegou nesta hora tão bonita, e a congada já chegou nesta hora tão bonita. Saudando o dono da festa, em louvor São Benedito. Saudando o dono da festa, em louvor São Benedito. A congada já chegou nessa hora mais bonita, e a congada já chegou nessa hora mais bonita. Saudando o dono da festa, festejar São Benedito. Saudando o dono da festa, festejar São Benedito. A congada já chegou nesta hora tão bonita, e a congada já chegou nesta hora tão bonita. Saudando o dono da festa, em louvor São Benedito. Saudando o dono da festa, em louvor São Benedito. Ó meu Santo Antônio, meu São João, ó meu Santo Antônio, meu São João. Primeiro eu peço licença pra dançar aqui nesse chão. Primeiro eu peço licença pra dançar aqui nesse chão. O meu Santo Antônio, o meu São Miguel, o meu Santo Antônio, o meu São Miguel. Nós vamos dançar aqui pra te ver lá no céu. Nós vamos dançar aqui pra te ver lá no céu. Ó meu Santo Antônio, meu São João, ó meu Santo Antônio, meu São João. Primeiro eu peço licença pra dançar aqui nesse chão. Primeiro eu peço licença pra dançar aqui nesse chão. O meu Santo Antônio, o meu São Miguel, o meu Santo Antônio, o meu São Miguel. Nós vamos dançar aqui pra te ver lá no céu. Nós vamos dançar aqui pra te ver lá no céu. São Paulo desceu do céu, encheu o mundo de luz.
São Paulo desceu do céu, encheu o mundo de luz. Pensou na nossa congada no dia da Santa Cruz. Pensou na nossa congada no dia da Santa Cruz. Canta canário, canta, canário estão cantando. Canta canário, canta, canário estão cantando. Enquanto o canário canta, morenos Congo tá dançando. Enquanto o canário canta, morenos Congo tá dançando. São Paulo desceu do céu, encheu o mundo de luz. São Paulo desceu do céu, encheu o mundo de luz. Pensou na nossa congada no dia da Santa Cruz. Pensou na nossa congada no dia da Santa Cruz. Canta canário, canta, canário estão cantando. Canta canário, canta, canário estão cantando. Enquanto o canário canta, morenos Congo tá dançando. Enquanto o canário canta, morenos Congo tá dançando. Nosso Pai tá lá no céu, nós tá aqui na terra. Nosso Pai tá lá no céu, nós tá aqui na terra. Enquanto existe congada, nosso mundo não tem guerra. Enquanto existe congada, nosso mundo não tem guerra. Santa Virgem Maria, tava em cima do andor. A Santa Virgem Maria, tava acima do andor. Todo mundo reza o terço, canta o hino, seu louvor. Todo mundo reza o terço, canta o hino, seu louvor. Nosso Pai tá lá no céu, nós tá aqui na terra. Nosso Pai tá lá no céu, nós tá aqui na terra. Enquanto existe congada, nosso mundo não tem guerra. Enquanto existe congada, nosso mundo não tem guerra. Santa Virgem Maria, tava em cima do andor. A Santa Virgem Maria, tava acima do andor. Todo mundo reza o terço, canta o hino, seu louvor. Todo mundo reza o terço, canta o hino, seu louvor. A congada vai embora, muita gente está chorando. A congada vai embora, muita gente está chorando. O peteiro contratou pra nós voltar no outro ano. O peteiro contratou pra nós voltar no outro ano. A congada vai embora, o que tem para levar? A congada vai embora, o que tem para levar? Daí vamos levar saudade, saudade eu quero deixar. Daí vamos levar saudade, saudade eu quero deixar. A congada vai embora, muita gente está chorando. A congada vai embora, muita gente está chorando. O peteiro contratou pra nós voltar no outro ano. O peteiro contratou pra nós voltar no outro ano. A congada vai embora, o que tem para levar? A congada vai embora, o que tem para levar? Daí vamos levar saudade, saudade eu quero deixar. Daí vamos levar saudade, saudade eu quero deixar. São Paulo desceu do céu, encheu o mundo de luz. São Paulo desceu do céu, encheu o mundo de luz. Pensou na nossa congada no dia da Santa Cruz.
pensando na nossa congada no dia da Santa Cruz. Canta, canário, canta, canário estão cantando. Canta, canário, canta, canário estão cantando. Enquanto o canário canta, morena, os congos tá dançando. Enquanto o canário canta, morena, os congos tá dançando.